ele cantando jubiloso. Sabei que o Senhor está em Deus. Nós somos o seu povo e seu rebanho. Sabei que o Senhor está em Deus. Ele mesmo nos fez e somos seus. Nós somos o seu povo e seu rebanho. Sabei que o Senhor está em Deus. Nós somos o seu povo e seu rebanho. Sim, é bom o Senhor e nosso Deus. Sua bondade perdura para sempre. Seu amor é fiel eternamente. Sabei que o Senhor está em Deus. Nós somos o seu povo e seu rebanho. Aleluia, 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 eu sou o bom pastor, diz o Senhor. Eu conheço minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Aleluia, 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 O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus: As minhas ovelhas escutam a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna e elas jamais se perderão. E ninguém vai arrancá-las de minha mão. Meu Pai que me deu estas ovelhas é maior que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãos e irmãs, nós já estamos no 4º domingo da Páscoa do Senhor, e aqui nos colocamos hoje atentos, porque o Senhor nos fala. Novamente ouvimos um trecho do Evangelho do Bom Pastor. No entanto, Jesus fala também, e especialmente, de modo especial no dia de hoje, de nós, das ovelhas que Ele adquiriu com o seu sangue. É muito prudente que digamos, não são todas as ovelhas que escutam a voz do pastor, mas Jesus disse, as minhas ovelhas, aquelas que realmente são minhas ovelhas. Isso não é algo de agora, mas tem crescido nos últimos tempos. Aqueles que se dizem ser ovelhas, mas não seguem o pastor. Acham que podem ser ovelhas soltas no campo, ao sabor de qualquer alimento.
quando somente o Senhor tem o alimento verdadeiro a nos dar. Estas ovelhas, diz o Senhor, as minhas ovelhas escutam a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Como é difícil nos dias de hoje encontrar aqueles que queiram seguir o Senhor. Bem mais do que no início da igreja. Nós ouvimos nos Atos dos Apóstolos como São Lucas nos narra o surgimento, o crescimento da igreja. Quando Paulo e Barnabé pregam na sinagoga, a grande multidão que seguia, que procurava seguir a Cristo, se converter, essa multidão já estava lotando as igrejas. E despertou o ciúme, despertou a inveja. E o ciúme e a inveja quase sempre geram a blasfêmia nas coisas relativas a Deus. Os judeus que não aceitaram Jesus como Salvador acabam por ter inveja e blasfemar. O que é blasfemar? Falar contra Deus, contra as coisas sagradas. Então eles estão vendo que o Espírito Santo está suscitando conversões e dizem, não servem. Isso não é coisa de Deus. Isso é o que nosso Senhor chama o pecado contra o Espírito Santo. Pecado que não tem perdão, segundo nosso Senhor Jesus Cristo. O pecado contra o Espírito Santo é ver a ação de Deus e negar-se a aderir a ela, a segui-la, a dizer, aí está Deus presente. O que acontece com essas ovelhas que não ouvem a voz do pastor e querem viver soltas no campo? Acabam, como já não conhecem a voz do pastor, ouvindo a qualquer um que se apresente como pastor. Isso nós vemos muito forte nos nossos dias. Qualquer um que diga que é pastor, que é sacerdote, qualquer um que funde a sua igreja, encontra centenas e centenas de seguidores. São ovelhas que Cristo adquiriu com o seu sangue, mas não reconhecem mais a voz do pastor, não o seguem. Por muito bonito que seja, multidões em muitas igrejolas fundadas por homens não são a igreja do Senhor. Isso temos que ter bem claro. É evidente que o povo de Deus vai se reduzindo cada vez a um número menor. Então este número menor deve ser mais qualificado, deve ser mais atento à voz do Senhor. Nenhum de nós imagine ou pense que é tão agraciado a ponto do Senhor falar aos seus próprios ouvidos. E como tem isso hoje em dia? Confundem algum problema emocional com Deus me disse. Qualquer coisa é Deus me disse. Deu uma ideia na cabeça, Deus me disse. Deus só se manifesta de forma clara e inequívoca àqueles aos quais Ele quer dar uma missão muito grande em sua igreja. Aí vemos tantos santos e santas, não são tantos assim, mas tantos e tantas, santos e santas, que ouviram a voz de Deus. Recordemos agora, há pouco celebramos o segundo domingo da Páscoa, o domingo da misericórdia, o próprio Senhor Jesus Cristo falando com a Santa Faustina, aquela pobre irmã semi-analfabeta, e dizendo para ela, retome, faça o povo retomar e recordar da minha misericórdia. São casos excepcionais na história da igreja, em que Cristo, o Senhor Deus, fala diretamente a cada um de nós. Mas Ele fala todos os dias. Ele fala todos os dias. Muitas vezes as pessoas dizem, eu quero um sinal de Deus. Deus está dando sinais todos os dias. E por que não percebemos? Porque temos o coração fechado, porque temos os ouvidos surdos. Já nos endureceu o coração e nos endureceram os tímpanos. Já não percebemos mais nada. E vivemos assim, quase como animais. Quase como animais, já não mais com a vida divina que recebemos no nosso batismo. E então, quando esta fome e esta sede que todo ser humano sente, não há ser humano que não sinta, esta fome e esta sede de algo maior não é devidamente alimentada com o Senhor, com o ouvir e seguir o Senhor, no lugar dela nós colocamos outras coisas. E aí podemos ver tantos que preferem no álcool, na festa, na bagunça,
Típico aquela gente vazia de qualquer conteúdo, que não consegue reunir-se com 2, 3 amigos sem colocar uma música a todo volume, porque não quer conversar, porque não quer fazer silêncio, porque se fizer silêncio, Deus vai falar. E então começamos a nos entorpecer de porcarias e lixo. Hoje são todas aquelas coisas que nos afastam de Deus. E isso que acontece com a grande maioria das ovelhas, que procuram encher, não é nem preencher, é encher a sua vida de atividades, de barulho, de consumir. Quantas vezes pessoas que se dizem cristãos e estão ali numa vida consumista, que se não comprar vão ter um treco, se não beber vão ter um treco, se não fizerem uma festa da mais retumbante, que não deixa nem os vizinhos dormirem, não está contente. Isso tudo demonstra apenas aquilo que se diz, um vazio existencial. Não tem nada dentro dessa pessoa. É oca, seca e podemos dizer murcha. Não há nada. Aqui não se está falando contra a diversão sadia, se está falando contra os excessos. Todo excesso significa falta de algo. E só há uma coisa, só há um ser que pode nos preencher, que pode tomar a nossa vida e nos tornar totalmente felizes, já nessa vida, quanto mais na vida eterna, que é o Senhor Deus. Quando não se tem Deus, se coloca outro Deus no seu lugar, ou outros deuses. E quantos que colocam o dinheiro, o ter, o poder, o ser? Quantos que por projetos de poder fazem o diabo, como foram ditos nas últimas eleições, e depois o diabo cobra conta? Quantos que fazem o diabo e não destroem só a sua vida, mas destroem a vida dos outros? Quantos que já se afastaram de Deus e já não escutam mais a voz do pastor? Já não estão mais contadas? É o que nós devemos perguntar. Já não estão mais contadas entre as ovelhas do Senhor? Só Deus sabe. Só Deus sabe. Mas se por esse caminho seguem, vão para o caminho da perdição. Ainda há poucos dias, estava celebrando em uma das nossas capelas e, no caminho, vejo todo o povo que se diz católico, que se diz cristão, que se diz seguidor de Cristo, preocupado, muito ocupado em nada fazer. Muito ocupado e muito preocupado. É aquele mesmo tipo de povo que depois, na segunda-feira, diz assim: ah, teve missa lá na nossa capela? Não sabia. Ah, teve tal encontro? Não sabia. Os não sabentes vão ficando. Mas ele sabia que tinha o churrasco, que tinha festa, que tinha nada para fazer em casa. E vão ficando à beira do caminho. São ovelhas que já não são mais nutridas, não são mais alimentadas pelo pastor. Já não ouvem a voz do pastor. Ouvem 3 vozes enganadoras: a voz do mundo, a voz do demônio e a voz da carne. Todas as 3 vozes nos incitam e nos empurram a não ouvir a voz do pastor. É através da voz do demônio, quando a ouvimos, que nos afastamos da verdade do Evangelho. É através da voz do mundo que nos propõe tudo aquilo que é contrário ao Evangelho do Senhor. E é através da voz da nossa própria carne que nos empurra a viver em um comodismo, em uma vida completamente afastada de Deus e dos irmãos, que nós vamos deixando, infelizmente, de ouvir a voz do pastor. Deus nos guarde de cometer tal blasfêmia, esta grande blasfêmia de não ouvir a voz de Deus. Deus nos guarde, Deus nos proteja contra todos estes atos de rebeldia, de insubmissão à voz do pastor. Queira o Senhor Deus contar-nos sempre entre as ovelhas que ouvem a sua voz. Queira o Senhor Deus preparar-nos um lugar e que não o percamos por causa de nossa indiferença
por causa de que já não podemos ouvir a voz de Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.